Boa tarde a todos. Presbítero José Carlos Ferreira, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede a sua graça e a sua misericórdia. Faz tempo que eu não gravo vídeo e porque quase não estou tendo tempo e também porque a gente vai gravando vídeo e parece que os assuntos ficam repetidos, mas só que eu não aguento, eu vejo cada coisa e eu não aguento. Hoje lendo o capítulo 7 de São Marcos e eu comecei a meditar na palavra de Deus e senti a necessidade de me expressar assim, pelo menos você que vai ver esse vídeo, né? Você que é crente, que é cristão, né? Que busca a Deus, serve a Deus, várias denominações, pode estar vendo esse vídeo. Mas uma coisa que eu fico assim indignado, né, de ver as pessoas, como que as pessoas hoje, nos nossos dias, embora na era da internet, né, do chip, agora está chegando aí um 5G, 4G, um monte de G. Mas como as pessoas são ignorantes, como as pessoas eles não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus e quando lê para o seu próprio proveito. A Bíblia é o único livro que você não deve ler a Bíblia para seu próprio proveito, porque certamente você ficará desapontado. Eu já li a Bíblia muitas vezes e cada vez que eu leio a Bíblia, ela me mostra quão miserável pecador eu sou, né? E as pessoas não entendem o que é cristianismo, né? O que é servir a Deus, servir a Cristo, porque o cristianismo verdadeiro, mas como assim verdadeiro, né? Os verdadeiros seguidores de Cristo, porque tem vários seguidores, né? Tem os que seguem a igreja, os que seguem pastores, os que seguem cantores evangélicos, né? E os que seguem a Cristo, né? E já no tempo de Jesus, é só você ver ali no capítulo 6 e versículos 60 ali a seguir, que você vai ver ali 3 tipos de povo. Um povo que servia a Deus por causa do milagre, que ia atrás de Jesus por causa do milagre. Outros que iam atrás de Jesus por causa dos pães que ele multiplicava, porque na época que Jesus esteve aqui na Terra 2000 anos atrás, havia uma grande fome, principalmente na Ásia, né? Israel, né? E o povo passava muitas necessidades. Então tinha os seguidores que seguiam a Cristo por causa do pão que ele multiplicava, né? Muitas pessoas enfermas, doentes, que iam atrás de Jesus para ser curado das suas enfermidades. Prova é que você não vê que a maioria das pessoas que foram curadas, você não vê registro delas, né? Pelo menos o escritor sagrado quase não deixou escrito sobre muito pouco, né? Sobre Lázaro tem, né? Um que foi ressuscitado. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso daqui porque as pessoas não entendem o que é graça, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá no capítulo 2 e 8, né? de Efésios, né? Que nós somos a pessoa que
que quer participar dessa graça de Deus, é de graça. Já a palavra já diz, é de graça, é favor imerecido, né? Mas como que as pessoas insistem em fazer as coisas para Deus, né? Porque a Bíblia diz que em várias partes da Bíblia, né, não está aqui, quem é leitor da Bíblia sabe, que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos está da glória de Deus, né? Tem uma parábola que Jesus conta, né, que Jesus faz a comparação, né, que sai primeiro para convidar os primeiros convidados, eles não aceitam, e assim por diante, até chegar nos mancos, nos aleijados, nos ressecados, nos que estavam sentados à beira da estrada. Quer dizer, aquelas pessoas ali que Jesus convidou para a sua festa, para a festa da graça, não tinha mérito nenhum. Mas como as pessoas não entendem isso, né? O cristianismo verdadeiro, né? Como eu digo, verdadeiro, o cristianismo, o caminho que é Jesus, que a Bíblia indica, né? A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, né, terá a vida eterna, todo aquele que confiar plenamente em Cristo Jesus. Ele é o único que está embutido nela a palavra graça. Se você for no Espiritismo, você não vai ver, né, esta palavra lá nos dogmas da religião dos espíritas. Você for lá no budismo, você não vai ver. Você no sechenoísmo, você não vai ver. Em várias religiões, né, nas outras religiões, você não vai ver. Por quê? A palavra graça, né? Porque esse mandamento, essa dádiva, é só Cristo que deu. E as outras religiões, então eu tenho que fazer algo para poder me salvar. Por exemplo, a religião romana, né? A Igreja Católica, ela ensina que você, para se salvar, precisa dar esmola, né? Dar esmola, fazer benfeitoria, né? Fazer as coisas para você ainda vai ver se Deus na eternidade te dá um lugarzinho no céu. É assim que é o ensinamento, né? Só que quando você vai para a Bíblia, você vê que o Cornélio, ele tinha esse mesmo pensamento também. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá que Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem que fazia as suas orações, pode ler lá, né? E continuamente dava esmola, ajudava os pobres. Mas o que aconteceu com Cornélio? Ele teve que Deus dar uma revelação para ele, mandou o anjo que veio, né, falou com ele numa visão e disse para ele: olha, Cornélio, você manda a buscar Pedro, que está em Jope, e ele te dirá tudo que você deve fazer, né? E Pedro vem então, né, lá no capítulo 11, 12, você vê ali que Pedro fala para ele aceitar Jesus como seu Salvador, né? Então as esmolas de Cornélio, ela não adiantou nada para a salvação de Cornélio. A única coisa que as esmolas, as benfeitorias, as obras dele serviu foi para que despertasse no coração de Deus a intenção de salvar. Por isso que Deus planeja a salvação dele, manda o anjo e tal, assim. Então ali já mostra que não é pela benfeitoria, não é benfeitoria da pessoa, não é pelo que eu faço, né? Não é pelo que eu faço para me salvar. Então é pelo aquilo que Deus fez, que Jesus fez. Mas tem pessoas que não acreditam nisso, né? Como você não acredita? Se você, na sua igreja, você exige que as pessoas façam determinada coisa para receber a graça de Deus, né? Um dia alguém perguntou para mim assim: mas por que vocês, né? Eu sou assembleiano, né? Por que vocês não oram por água e tem as igrejas que oram por água? Pega lá, coloca o copinho de água em cima
da televisão, quando alguém está orando, né? Do lado de lá, ou coloca... Por que vocês não fazem isso? Não faz isso. Eu disse simplesmente por que nós não fazemos isso. Por quê? Porque se eu oro a Deus pedindo uma graça, um milagre, alguma coisa, não é mais fácil Deus vir e fazer em mim um milagre do que Deus ir primeiro na água? Não é mais fácil Deus vir em mim direto? Quer dizer que aí a água é meu intermediário. Aí Deus vem na água, abençoa a água para me tomar. Não é mais fácil Deus me abençoar? O Deus, você não vê na Bíblia, né? Você não vê na Bíblia em nenhum lugar Deus, Jesus fazendo milagre usando um intermediário. Quer dizer, quando o cego chega em Cristo e diz que o cego Bartimeu, quando ele começa a clamar a Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus não mandou nenhum intermediário. Ele diz, vou te dar um galinho de arruda, e aí você leva esse galinho de arruda, você vai enxergar, né? Bebe um copinho de água lá. Não. A Bíblia diz que Jesus chamou ele. Deus não tem essa algerize das pessoas. As pessoas que se afastam de Deus, quer se aproximar, Deus quer chegar, né? Então, para Deus não existe barreira, porque aí a pessoa, mas a água não sei o quê, é porque muitas pessoas não têm fé. A Bíblia disse que quem não tem fé não recebe nada de Deus. Então, se eu tenho fé em Deus, eu não preciso ter fé na água. A minha fé já vai direto nele. Eu não preciso intermediar, como se fosse um espelho, para refletir a minha imagem para diante de Deus. Você entendeu? Porque é tudo milagre, cura, tudo isso é de graça, né? Tudo é um favor que Deus faz para o homem. A Bíblia diz que Deus mandou seu filho, né? Para o benefício da humanidade, né? Então a graça, ela é de graça, né? Tem pessoas que não, mas aí pega as mulheres, né? As mulheres não podem ir na igreja sem colocar o véu na cabeça, né? Porque se não colocar o véu na cabeça, está desonrando o altar, a igreja, não sei o quê, né? Como se o cabelo fosse a barreira que nos impede de nos aproximar de Deus. Você acha que Deus está aí preocupado se você é careca, se você tem cabelo, Deus não está preocupado com isso. Deus não olha a aparência, né? Deus não olha a aparência, né? Então, mas essas pessoas não aprendem. Essas pessoas lêem a Bíblia mas lá na Bíblia está escrito assim, está escrito, né? Eu até brinco que um dia eu estava conversando com o senhor, e aí ele começou a citar algo assim, né? E aí eu peguei e comecei, eu disse para ele, mas se você for ler lá em capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, também fala lá que os irmãos da época da igreja dos apóstolos, eles não tinham nada em comum, né? O que era de um era de todos. Vendia as propriedades, né? E repartia entre os irmãos que não tinha nada. Aí ele disse para mim, mas aí há muitas pessoas... Eu falei, então, mas você não está pegando o pé da letra, porque, gente, a gente tem que entender, você que é crente, né? Você que estuda a Bíblia, você que lê a Bíblia, o evangelho ele é transcultural, você entendeu? O evangelho ele não veio para mexer na cultura das pessoas, né? O evangelho ele veio para mexer na alma do homem, no coração do homem. Não importa se a mulher é careca, se ela tem cabelo, não importa o que importa é ali. Então no capítulo 7, hoje lendo, no capítulo 7 de Marcos aí, lê aí você, né? Você que tem a Bíblia aí, você que gosta de discutir, mas
lá na Bíblia está escrito que o cabelo, que a mulher tem que ter cabelo comprido e não sei o quê. Ah, lá na Bíblia está escrito que a mulher não deve usar não sei o quê e não sei o quê. Lê aí. Lê aí. Capítulo 7 de São Marcos. Aí você vai ver lá quando os anciões, quando os escribas, né? O sacerdote, quando viu os discípulos de Jesus ali comendo sem lavar a mão, né? Que começaram a indagar Jesus dizendo, olha, os seus discípulos não têm educação, os seus discípulos aí, não foi bem essa palavra educação, né? Eles não lavam a mão, por quê? Porque era o costume da época, né? Era a etiqueta da época. Hoje todo mundo lava a mão, né? Hoje a gente aprendeu, né? Nas escolas que a gente estudou, a gente aprende, né? Que a gente tem que lavar a mão para se alimentar, né? Isso aí é uma coisa de hoje, né? Hoje poucas pessoas, né, usam, mas o que Jesus está querendo dizer ali, que aquilo era simplesmente uma tradição, que eles colocavam isso como religiosidade. Aí Jesus disse, aí você continua lendo, não para ali não, você continua lendo, aí você vai ver Jesus falando, né? Das tradições, dos costumes, né? Dos homens que queria limpar o externo, eles queriam limpar o interior do prato. Jesus disse, vocês limpam o interior do prato, né? Porque os judeus, ele era assim, quando eles iam se alimentar, se os pratos tivessem lavado, da época de Cristo, eles ainda lavavam, enxugavam, né? Com medo de se contaminar. Aí Jesus disse para ele, olha, mas só que tem um porém. O que contamina o homem, está lá escrito lá, gente. Está lá escrito lá na Bíblia. Está lá escrito. Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, o alimento que entra no homem. Você entendeu? Vamos fazer uma comparação aqui. Você compra você come um alimento, você compra um alimento, né? Aquele alimento, ele é claro que hoje tem todos as higienes, hoje tem todas as recomendações, as embalagens, essas coisas, mas você compra um alimento aí, né? Aquilo ali, ele não tem poder de tirar a sua salvação. Não. O que tem poder de tirar a sua salvação é exatamente, não é alimento que entra em você. Aquilo ali é para te ajudar, a nutrir seu corpo físico, né? Embora que se você comer um alimento estragado, pode te fazer mal, mas aí você vai tomar um remédio e vai sarar, né? Dali uns dias você tá bom de novo. Agora, o que sai de você, que Jesus falou, o que sai do seu coração, né? Que aí Jesus, ele enumera ali, né? Ele diz que os adultérios, né? A maldade, né? Jesus disse a loucura. Isso que contamina o homem. Isso que contamina o homem. Por que eu volto lá na graça? Porque os judeus, eles estavam achando que era pelas coisas que eles faziam, que eles deveriam ser puros e limpos. E o que nos limpa é a graça do Senhor Jesus. Então, ninguém vai conseguir se salvar fazendo coisas para Deus. Fazendo coisas para Deus. Eu não tenho que fazer nada, porque senão, se eu tiver que fazer alguma coisa para salvar, então a morte de Jesus é em vão. Jesus, quando as pessoas do véu, as pessoas que mandam as irmãs, né? Que a igreja, há 30 anos, que eu estou no evangelho, eu só vejo paulada em cima das irmãs. É pancada, embora que hoje também tem uns irmãos vaidosos, né? Mas é só pancada em cima das mulheres. As mulheres não podem usar isso, as mulheres não podem usar a calça comprida para trabalhar, não podem usar isso, não podem usar aquilo. É só em cima das irmãs.
né, que vem. Agora eu pergunto uma coisa para você. Quando Jesus, ele ensina no capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, sobre orar, ele não fala que a mulher tinha que usar véu. Ou fala? Hã? E olha que não tem muita diferença do tempo de Paulo para Jesus. Né? É alguns aninhos só. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer nesta tarde aqui é para as pessoas que se dizem evangélicas, que creem em Deus, vai ler mais a palavra de Deus. Para dessa tradição humana que não leva ninguém a lugar nenhum, né? Conserte o seu coração com Deus. Pede para Deus tirar essa coisa, esses negócios de perseguição, né? Meu Deus do céu, eu fico olhando quantos pastores têm a oportunidade de ouro, de subir em congresso, de pregar, de falar do amor de Deus, de falar que Jesus salva, de falar para o pecador. Não, aí fica lá atacando. Porque os irmãos que vivem no Facebook, as irmãs que vivem no Facebook, não sei o quê, papapá. Gente, limpa o seu coração, limpa a sua mente. Paulo manda renovar a nossa mente, Romanos 2:2. Renovai, né? Renovais o vosso entendimento para que possa experimentar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que saber qual é a vontade de Deus, não a sua vontade. Quanta gente hoje não está procurando a sua vontade? Né? Pessoas que hoje eu vejo muitos pastores dizendo, geração fraca, geração que não busca Deus, e não sei o quê. Por quê? Ele está usando lá a internet para ver lá as pessoas fazendo coisa errada. Gente, a igreja do Senhor é outra. A igreja que está na graça do Senhor Jesus, ela não é salvo porque ela faz as coisas. Ela é salvo porque Deus fez. Jesus fez. Você entendeu? Então nós temos que deixar essas tradições, essas coisas do homem. Veja aí, a maior prova aí é a igreja romana, que ela continua com as tradições de mais de 1000 anos. Olha o estado dela. Né? Olha as pessoas. Né? Então nós temos que mudar esse conceito, se apegar na graça de Cristo, de graça. Você entendeu? De graça. Limpar os nossos olhos, limpar o nosso coração, né? Limpar a nossa mente, né? Essa inveja, essa coisa de querer ser maior que o outro. Para que maior sujeira no coração do que uma pessoa que quer ser maior do que os outros? Você entendeu? Então a graça, ela é de graça, né? Lê lá em Efésios, lá. Né? O próprio apóstolo Paulo diz, quando ele fala de si, lá em Efésios também, se eu não falo a memória, ele fala também ali em Efésios, não sei se é o capítulo 1, não é o capítulo 1, é o capítulo 3 ou 4 por ali, ele diz dele, ele fala que ele se considerou um principal pecador. O apóstolo Paulo, que ele era o quê? Filho de pai judeu, circuncidado ao 8º dia. Né? Ele era uma pessoa que é criado aos pés de Gamaliel, conhecia os 5 livros da lei, de tudo ele sabia da lei. Vê o que Paulo fala no final lá, da sua explanação. Eu considerei tudo isso como esterco para ganhar a Cristo. Né? Se fazer alguma coisa por si próprio tivesse a ver com salvação, ele dizia, olha, ele ainda até fala que no tocante à promessa, ele era eleito. Por quê? Por causa da promessa de Abraão. Mas ele dizia a respeito a Paulo. Mas ele desprezou para sofrer o evangelho.
né? Ele deixou a palavra, ele deixou o entendimento de Cristo nos limpar. O que hoje as pessoas precisam nas igrejas é de entendimento, é de palavra, é de pegar a Bíblia e comer a Bíblia, né? Eu acho que eu sou até repetitivo, quem vê os meus vídeos aí até vê. Hoje as pessoas não abrem mais nos evangelhos para pregar. Só fala de Elias, só fala de Daniel, só fala de José do Egito, só fala e vai ali por diante, né? Congresso todo dia, culto de ensinamento as pessoas não vão, e por isso que falta entendimento. Aí você fica aí tentando fazer algo para se salvar, né? Crente deprimido, porque a palavra não entra no seu coração. Porque você já acha que com todas as coisas que você faz, você já está salvo. Né? Porque eu não uso isso, eu não tenho barba, eu não tenho bigode, meu cabelo é curtinho. Eu aqui, eu sou careca, sou careca. Eu gosto assim, eu rapo. Né? Então agora eu vou bagunçar, vou cair em adultério, vou fazer um monte de coisa errada, mas eu tô salvo. Que isso, gente? Isso é doutrina diabólica de Satanás. Né? Essa discussão boba aí, né? O que eu devo usar, eu deixei de usar. Então lembra você, a salvação é de graça. É graça. Quem quer seguir a Cristo tem que acreditar que Ele fez, Ele já fez, né? Agora os ensinamentos dele é que nós devemos seguir. Os ensinamentos dele é que nós devemos praticar. A Bíblia diz assim, não sejais só ouvinte, mas praticante. Então, é isso que eu tenho para dizer nessa tarde. Tá? Que Deus abençoe você. Fica bravo comigo não, mas é Bíblia. Comece a ler a Bíblia que você vai ver. Deus vai responder os seus questionamentos. Né? Para de estar querendo limpar o interior do prato, bons costumes, aquela coisa errada que tem aí, essas parafernália que tem hoje nessas igrejas, e nós vemos um mundo cada vez pior, as pessoas morrendo sem Cristo. Né? Hoje as igrejas mesmo não faz nem mais apelo para as pessoas aceitar Jesus. Você entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão se limpando, né? O exterior e o interior. Jesus disse assim que estão igual o sepulcro calhado, briga, né? Você vai fazer um congresso na sua igreja aí, é briga por causa de uniforme, é briga por causa disso, é briga, é o segundo dirigente brigando com o primeiro dirigente, que porque quer reger, né? Se o vestido se a blusa, você que é a irmã, se a blusa é roxa, se o vestido... Quantas brigas não tem aí? Né? Essa briga exacerbada para ser obreiro, para ser pregador, é um dando rasteira no outro. Eu pergunto, qual é o mais pecado? É andar cabeludo ou ficar dando rasteira no outro aí? Ou ficar brigando, discutindo, ou ficar fuxicando? Ou ficar querendo tirar o pastor que está na frente do trabalho para colocar alguém da sua família? Esse bando de puxa-saco que tem hoje nas igrejas, puxando o saco do pastor presidente. Né? Quantos presbíteros puxa-saco, né? Que sai da sua congregação e vai lá na sede fuxicar do pastor. Tudo que o pastor faz para você não está bom. É porque você não tem a graça de Cristo. Né? Você quer ser obreiro de toda maneira. Né? Você quer tomar o lugar do irmão com fuxico, com mentira, com inveja. Aí quer limpar o interior do prato. Né? Você, irmã, que usa aí esse cocão na cabeça, esse vestido arrastando no chão, que anda até pisando nele quando você entra na igreja, só que você tem um coração mau,
uma inveja, né? Você esqueceu que as coisas de Deus se alcançam na oração buscando, e você vive só fuxicando, falando mal das outras irmãs. Qualquer coisinha você não quer cantar mais no círculo de oração. Você jovem não quer, então aí ainda quer pregar o evangelho do Senhor Jesus. Então, leia os evangelhos. Lê lá capítulo 7 de São Marcos. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai do homem. Então nós temos que tomar... Eu sei que esse vídeo vai ficar comprido, né? Vai ficar comprido. Mas o assunto é palpitante, não é? Não é palpitante? Né? Quantos fariseus, quantas pessoas ruins, que não é lá no mundo lá que eles estão, não. Eles estão dentro das igrejas. Estão dentro das igrejas sentados, né? Que não entendeu nada do que é o evangelho de Cristo. Por quê? Porque hoje você só ouve falar vitória, né? O evangelho é seguir a Cristo. É Cristo na frente e a pessoa atrás. Salvação é de graça. Salvação é para quem acredita que é um favor merecido. Não é pelo que eu faço. Não é minha penitência, não é jejum, nada disso. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Fique em paz, meu irmão. Amém?